O Senado aprovou o projeto de lei que cria uma linha especial de financiamento para renegociar dívidas de produtores rurais afetados pelos eventos climáticos extremos e dificuldades econômicas. A proposta busca dar fôlego financeiro ao setor diante de prejuízos provocados por secas, enchentes, quebras de safra e juros elevados. O texto prevê condições diferenciadas de pagamento com recursos destinados à reconstrução de débitos rurais. O Ministério da Fazenda, porém, estima impacto fiscal elevado e não descarta questionar a medida ou até vetar trechos do projeto. Agora, a proposta segue para análise do presidente da República. Luiz Arthur, quando nós falamos desse tipo de eventos, estamos falando de uma ajuda a um setor que vem sendo castigado, como é o agro. Só para lembrar, no Rio Grande do Sul, 37 fazendeiros quitaram a própria vida por causa desses problemas, mas isso para o governo é um detalhe, seria um dano colateral. Mas é uma questão necessária, porém, atrapalha o equilíbrio não conquistado das contas públicas. Verdade, Segré. Que o setor rural precisa de ajuda, precisa mesmo. É o agronegócio que sustenta o crescimento econômico do Brasil. Aliás, foi o agronegócio que evitou que o governo Lula tivesse um vexame em termos de desempenho econômico. Curiosamente, o Lula chama o agronegócio de fascista, portanto, foi o fascista que salvou o Lula de não ter um desempenho econômico ainda pior. Agora, Segré, o Senado está correto na medida, mas ele precisa indicar de onde sairá o dinheiro. Porque se o governo vai ajudar de alguma forma o setor rural, ou ele corta gasto, ou ele vai ter que arrecadar mais. Convenhamos, arrecadar mais não dá. Já estamos no limite do que a gente paga de imposto. Então precisa encontrar onde cortar gasto. O governo Lula não vai cortar gasto. Não cortou gasto em nenhum ano, não vai cortar gasto agora, e se for reeleito, não vai cortar gasto nos próximos 4 anos. Então, a melhor medida, número 1, em outubro, eleger um outro governo que venha com uma agenda econômica responsável, que reequilibre as contas públicas, e aí, Segré, se você reequilibrar as contas públicas, vai sobrar dinheiro para ajudar o agronegócio. Não tem ilusão, o mundo inteiro ajuda o agronegócio. O governo americano ajuda o seu agronegócio, o governo francês ajuda o seu agronegócio, o governo chinês ajuda o seu agronegócio e o governo brasileiro também tem que ajudar, porque é um setor fundamental, é uma questão de segurança alimentar e, insisto, no caso específico do Brasil, é o principal setor que vem fazendo a economia brasileira crescer. Maria pediu a palavra. Sim, é porque eu vou responder a pergunta do Luiz Arthur em relação de onde vai vir esse recurso. A princípio, esse recurso está sendo ali cotado para ser recursos do pré-sal. E o impacto no orçamento aí do governo será de 140 bilhões de reais em 10 anos. Por isso que o governo Lula, que não prioriza o agro, está nervoso e o Durigan, inclusive deu uma comitiva ontem, disse que se não houver ajustes ali na Câmara, pode ser vetado sim, o que é um erro, como disse aqui, a gente fala, o governo Lula continua insistindo na vilanização do agro. Esses dias eu estava presente, infelizmente, não foi escolha minha, mas as minhas amigas quiseram ir no evento lá do Rio e eu tive que ouvir a fala de pessoas que eu não admiro intelectualmente, mas elas estavam presentes, de que o agro é mau. O agro não é mau, gente. O agro é o responsável pela economia, o PIB não estar negativo. O agro levanta cerca de 30% da economia brasileira e tem um custo absurdo, não consegue ter projetos de financiamento que sejam de fato capazes para atender a demanda dos produtores. A gente tem hoje um ano de questões climáticas muito complicadas para o agro, é ano de El Niño, vão ter problemáticas grandes para os produtores, então é preciso que haja sim uma mobilização do governo para ajudar esses produtores rurais. Eles carregam o Brasil nas costas, não dá para continuar. A gente pode ser um país que tem uma tecnologia avançada, um agro sustentável, um agro tecnológico, por que não? Só que não, continuam batendo na tecla da vilanização do agro. Aqui, Marcelo Santos Leite disse, a bancada hoje está qualificada com a participação de Darcio Bracarense. Então, a fala é sua. E quem te passa a bola é Marcelo Santos Leite. Obrigado, Marcelo. Olha, isso que a Maria de Carli falou é algo muito sério. Muito sério porque a gente vai ter um El Niño que, de fato, sim, vai ser, eles pelo menos dizem, que será o mais forte desde 1877. Isso vai afetar a produção nacional. Por exemplo, a produção de leite.
Leite depende da alimentação, da nutrição do gado, do saneamento e do melhoramento genético. Como é que você pode nutrir do gado sem fazer silagem de grãos, com prejuízo na silagem de milho? É muito difícil você conseguir alimentar o gado dessa forma. Sendo assim, a gente vai ter uma queda de produção. Mas veja, o Segré falava sobre suicídios de agricultores. Por volta de 2010, Segré, a Polícia Federal fez uma investigação em Santa Cruz do Sul, na região do Rio Grande do Sul. Tinham mais ou menos 134 suicídios, um número absurdo, e eles foram fazer essa investigação e chegaram à conclusão de que isso aconteceu por conta de uma fraude do PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que empréstimos foram feitos em nomes dos agricultores por conta de uma associação que usou esse dinheiro para financiar campanhas políticas de políticos do PT. E essas pessoas perderam sua terra e tiraram suas próprias vidas. A vilania desse governo contra o agro é de muito tempo. Agora, eu preciso fazer um registro aqui. Claro. Não podemos confiar nesse Congresso. Por quê? Porque isso aqui é um alçapão. A gente vai endividar ainda mais o produtor rural, sendo que problemas mais graves estão acontecendo sob silêncio absoluto desse Congresso. Por exemplo, hoje o leite em pó do Uruguai e da Argentina estão entrando no Brasil com subsídio desses países numa prática que a gente chama de dumping, de até 60%. Agora você imagina, esses produtos entram no Brasil, o produtor está deixando de produzir leite porque não tem como concorrer. A gente tem frutas, por exemplo, o morango egípcio está entrando pela metade do preço do morango que o produtor brasileiro consegue produzir. Aí o produtor não consegue mão de obra, cada vez mais leis mais restritivas, a mão de obra fica mais cara, agora tem a escala 6x1 para ajudar, a energia caríssima, os insumos cada vez mais caros, a vida do produtor muito difícil, tendo que concorrer com uma prática desleal. O Comércio de Relações Exteriores do Brasil, a Câmara de Comércio já identificou essa prática de dumping. O Ministério da Agricultura já sabe, o Ministério da Fazenda também já sabe. E por que o Lula não adota uma taxa antidumping? Por que ele não protege o produtor brasileiro? O produtor brasileiro, muitas vezes, não precisa nem de dinheiro, não. Ele precisa de justiça, ele precisa de dignidade. E, infelizmente, o Congresso precisa enfrentar esse tema, parar com as práticas desleais e deixar o produtor trabalhar em paz, acabar, por exemplo, com uma série de legislações sanitárias, ambientais, que simplesmente sufocam o produtor. Agora, é claro que se tiver um incentivo, muito bom, mas do jeito que a gente está concorrendo hoje no Brasil e com as práticas nefastas como essas, que você apontou e que eu lembrei, eu tenho até medo do que pode acontecer com mais essa linha de crédito, porque a gente não sabe como ela vai ser feita. Aqui, Reginaldo Fernandes diz, conversa mais besta essa, quem te passa a bola? É que estamos na Copa do Mundo, garoto. Então, a gente está futebolizando um pouco mais a dinâmica do programa de hoje. Mas se você... amargo, hein? Se ficou mal assim, eu não passo a bola, não. É só que... Vou falar, só fala, Caivano. Será que ele é meu amigo? Tá andando muito com você. Tá cedinho. Mas toda a nossa audiência é gente maravilhosa, então pode ter um dia cedo que a gente releva sem problema nenhum. Ele escreveu 3 ou 4 vezes isso aqui. Flodano. Muito Fala bom. tu, Antônio. Olha só, eu vou, para não ser redundante, eu vou usar aqui uma comparação com o agro da União Europeia, né? Porque, para mim, esses subsídios eles deveriam até ser maiores em virtude das inúmeras perdas por conta de várias reformas administrativas, tarifárias, tributárias que o Brasil vem sofrendo ao longo dos últimos 40 anos e sempre em prejuízo do agricultor, né? do produtor rural. E mais, a nossa legislação ambiental, ela não só é uma das mais severas, ela é a mais severa do mundo se você for comparar diretamente, porque exige às vezes do produtor rural mais de 50% de preservação ambiental. Então ele já chega em desigualdade, em pé de desigualdade quando comparamos com a União Europeia. E aí eu trouxe isso em números, né? A gente recentemente, eles disseram, alardearam que fecharam o acordo depois de 20 anos, não foi? Sim. Do Mercosul, e a União Europeia já falou, então tá bom, eu não vou mais importar o seu agro, tá bom? Fica para a próxima. Olha aí, é o que eu dizia aqui certas vezes, é o tal do acordo cara-cu. E o Brasil não entrou com a cara.
E aí, na questão da União Europeia, ela impõe as chamadas barreiras verdes. Ela usa um grande número de subsídios dos governos para o produtor rural, para aumentar a produtividade, que é, na média, lá de 40% por hectare. E para ludibriar justamente essa concorrência, usa e promove, né, barreiras sanitárias contra o Brasil. Sempre dizendo, olha, tem foco de não sei o que ali, tem foco de não sei o que lá do outro lado, porque o Brasil tem dimensões continentais, evidentemente, e exige fiscalizações constantes para poder receber o nosso produto. Para vocês terem uma ideia de comparação, eu falei 40% por hectare. O Brasil supera 60%. Há uma desproporção absurda em termos de alcance do que um produtor rural de pequeno porte pode atingir a nível tecnológico, certo? Porque ele não vai ter, justamente por falta de incentivo e de subsídio do governo, ele não vai ter esse apoio. Se tivesse, a gente superaria muito mais esses 60% e colocaria a União Europeia no chinelo. Mas precisa de um governo com intenção de fazer o bem para a população e principalmente para o agronegócio, não tratá-lo como fascista.